A morte não existe. O suicídio não vai fazer você morrer de verdade, porque a verdadeira vida está do outro lado. Você está pensando em cometer suicídio? Pare agora! Esse vitimismo não vai te levar a lugar nenhum, porque só quem vai sofrer é você, e a culpa será terrível. No momento em que você está fazendo, pensando, parece ser uma boa ideia, mas depois é terrível. Você descobre que não existe a morte e só a sua consciência é pesada e culpada, e você não morreu. E agora? Procure um médico, fale com um psicólogo, procure orar e vigiar, e você conseguirá com certeza sair desse vitimismo, tentar culpar os outros pelo que você está sofrendo mentalmente. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Professor Júnior e hoje nós vamos estar falando sobre esse assunto que é um problema em toda a humanidade. Quase todas as pessoas pensaram ou já fizeram esse ato que é totalmente inútil, pois a morte não existe. Se você está aqui comigo, então já se inscreve no canal, dá aquele super like pra gente e fica comigo até o final, para que nós possamos adentrar esse universo terrível dessas pessoas que acabam tirando a própria vida. Só então vamos aqui, nesse slide aqui, nós temos lá no fundo André Luiz, naquele livro Nosso Lar, né? Nesse Vale dos Suicidas, que é uma zona mental, mas também é física, né? Para quem está nessa dimensão é totalmente física. E há dores terríveis, há cheiros, tudo que você puder imaginar e que tem na Terra, lá tem muito mais. Essa pergunta 957 do Livro dos Espíritos fala então: quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Muito diversas são as consequências do suicídio. Não há apenas determinadas e, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar: é o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outras em nova existência que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então, se você está pensando em se matar, pare agora, porque é inútil. Você não vai conseguir morrer, porque o espírito é eterno. Mesmo que você seja materialista, vai que né. E realmente o vai que né, se você pegar as obras do Chico Xavier, Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, eu indico, os livros de Kardec, você vai entender que realmente existe uma ciência aí por trás e que a morte não existe. Você apenas vai perder seu tempo cometendo suicídio. E o pior de tudo, você vai complicar a sua vida, porque você vai se deparar com a realidade dolorosa que você vai estar, por exemplo, com os pulsos cortados, essa dor incessante que você vai sentir, essa ferida não vai se fechar, você vai sentir a mesma dor de quando você estava cortando o seu pulso com a navalha várias e várias vezes, e relembrando, e a sua família sofrendo por você, pessoas chorando, desesperadas. Isso vai ser rememorado. Você vai ser rememorado o tempo todo. O cara que pendurou numa corda, que ficou sendo enforcado, esganado, ele vai sentir isso por muito tempo. Nós temos uma programação espiritual. E essa programação diz mais ou menos quanto tempo de vida a gente vai ter. Se você se matou com 40 e você tinha que viver até 80 anos, esses outros 40 anos vão ser de tormentos, vão ser de sofrimento, vai ser você rememorando o enforcamento, a sua família sofrendo, você sendo atacado por espíritos do local onde você está, que vão te infernizar, que vão rir da sua situação, porque o suicida, ele é a escória do mundo espiritual. Nunca cometa esse ato bárbaro. Então, se você está com depressão, sintomas de vitimismo, minha mãe não gosta de minha namorada, me largou, eu perdi o emprego e agora, encare a realidade, por mais difícil que ela seja. Fui preso, agora eu caí em desgraça, perdi tudo que eu tenho, eu estou com uma doença grave, estou com câncer, eu estou com HIV. Encare, porque você tem que acreditar na vontade de Deus acima de tudo, porque Ele tem um plano para você.
não pense jamais em tirar a sua vida, porque isso não existe. A morte não existe. O mundo espiritual é a verdadeira vida, porque aqui existe a morte natural, que é abençoada, que é você viver a sua vida toda, cuidar da sua saúde e você perder as forças ou você morrer às vezes de forma trágica, porque tem isso no seu karma. Porque é a vontade de Deus para que você resgate algumas dívidas ou por alguma doença. Nenhuma folha cai de uma árvore sem que a vontade de Deus saiba que aquela folha está caindo. Então, a fé em Deus e o trabalho vão fazer com que você supere esses problemas. Procure um médico. Se você está com problema realmente de suicídio, de depressão, procure correndo. Vá correndo procurar um médico, procure uma casa espírita, procure uma religião da sua preferência, católica, protestante, budista, aonde você se sentir bem. Ou faça apenas o que Jesus disse: ore e vigie seus pensamentos, mas procure ajuda, fale com alguém, porque a depressão é um grande mal que assola as pessoas, muitas pessoas que nem têm motivos para pensar em tirar a própria vida, e elas fazem esse ato nefando, esse ato bárbaro, que não tem sentido, porque a vida não acaba, e você vai piorar a sua vida. Porque quando você chega no mundo espiritual, você descobre que esse ato seu foi totalmente inútil, e agora você está numa situação de total miséria espiritual. Só nós temos o suicídio consciente, que é aquele que o indivíduo coloca uma arma na cabeça e estoura os miolos, ou se enforca, ou corta os pulsos, ou pula de um prédio. E esse é o consciente. Todos esses, o espírito vai reviver esses momentos, o arrependimento do último segundo, porque no último segundo você se arrepende totalmente, você quer se salvar, mas acabou, não dá mais. E aí você se lascou, você é o Silas. Você vai sofrer esse inconveniente de lembrar a sua morte muitas vezes durante todo o tempo que você deveria viver na Terra. Isso é uma coisa terrível. Você vai sentir o seu corpo em decomposição. Você vai sentir os bichos entrando nos seus olhos, saindo pela boca, entrando no ouvido, saindo pelo nariz. E aquele corpo explodindo, apodrecendo no túmulo. Você vai ter aquela visão daquele corpo e você vai estar totalmente ligado àquele corpo apodrecido. Você vai sentir o cheiro. Acreditem, o mundo dos espíritos é o mundo real. Você vai sentir o cheiro de carne podre, da sua própria carne. Você vai se sentir nela, toda apodrecendo. A pessoa que colocou fogo no corpo vai sentir o corpo pegar fogo, as dores de cada centímetro do seu corpo sendo queimado. Ela vai rememorar isso constantemente de forma terrível, e ela vai ficar, imagine só, 40 anos, 30 anos, 20 anos no mundo espiritual sofrendo essas dores infernais, né? E nós temos o suicídio inconsciente. Qual que é o suicídio inconsciente? O tabagismo, o fumo, qualquer que seja, é um suicídio. Você destrói o seu corpo. O alcoolismo é um tipo de suicídio inconsciente. Você está destruindo o seu corpo. Uso de drogas. Você usando drogas, você também está abreviando a sua vida. E essa abreviação da sua vida, você com certeza pagará por ela, certo? Então busque viver mais. E para que viver mais? Para que você possa ajudar mais o seu semelhante. Exatamente como Jesus disse. Viver mais para amparar mais, né? Então, nós temos que vigiar e orar a vida toda, porque existem muitas formas de ser causado esse suicídio inconsciente. Eu digo para todos a leitura do livro Memórias de um Suicida, da Ivone. Muito bom livro. O cara que se suicidou, ele vem falar como é a sua vida no mundo espiritual, tudo o que aconteceu com ele, vendo todas aquelas pessoas que também cometeram suicídios perdidos em cavernas do mundo espiritual. Ele estourou a cabeça com um revólver e essa ferida ela não fecha, a pessoa fica rememorando quando estourou a cabeça e ela fica sangrando, ele sente toda a dor, todo momento, o sofrimento da família, as energias que vêm da família e o tormento dos espíritos inferiores que estão também naquela zona de sofrimento, que tiraram a própria vida, outras pessoas, o sufocamento. Então,
esse livro é muito bom. Tem o livro Céu e Inferno, que é de Kardec, né? O livro, no capítulo 5, fala justamente sobre o suicídio. E no Livro dos Espíritos, nós temos esse capítulo, né? Onde está essa questão que nós trabalhamos, a 957, que também fala sobre o suicídio. Chico Xavier fala sobre isso, Divaldo Franco. Então, pessoal, não falta literatura, informações e ferramentas para tirar você desse lamaçal. Nunca cometa suicídio, não cometa esse erro. Se você está passando pela cabeça esse ato, saiba, são espíritos inferiores que estão atacando você num momento de fraqueza. Busque a oração, busque vigiar, busque a casa espírita, busque o tratamento espírita, busque a igreja, vá orar, vá trabalhar, porque no Livro dos Espíritos também diz bem claramente que o trabalho, ele é o remédio contra o suicídio, porque o tempo passa mais rápido, a vida passa mais rápida, fica mais leve quando você trabalha. A preguiça, justamente a ociosidade, a falta do que fazer, leva você a começar a pensar em tirar a própria vida. Então, sempre busque o trabalho, busque a vigilância, a oração, para que você se vacine contra esse mal. E o conhecimento também. Vamos ler, vamos buscar esses livros, fazer essa busca, busque um psicólogo, busque um médico, faça um tratamento, tome remédio se for necessário, mas jamais cometa um ato, uma estupidez, porque a morte não existe. O mundo espiritual é material, você sente o cheiro, você sente a cor, você sente a matéria, você tem toda uma vida lá em cima que vai ser extremamente complicada em você fazendo um ato absurdo como esse. Então, jamais se permita executar um ato como esse. Um ato que é de total covardia, um ato que mostra que você não acredita na bondade de Deus, não acredita na vontade de Deus que está na sua vida. Então, o suicídio é a pior das covardias que existe. Não falamos tudo sobre o suicídio, então precisamos estudar, precisamos buscar as fontes que eu falei, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o livro da Ivone, o livro do Chico Xavier, para poder nos inteirar a respeito disso. Tá? As impaciências, as intolerâncias, o nervosismo, as paixões, as doenças sexualmente transmissíveis, são tudo formas de suicídio inconsciente, que também tem complicações no mundo espiritual, no mundo da sua mente, tá? Mas é isso aí. Pessoal, então é isso. Se você gostou, se inscreve no canal e dá aquele super like para nós. Obrigado e até mais!